O momento da crucificação é um momento de muita dor, muita dor. Tem muito sentimento, muita angústia envolvida, muita dor e muita angústia envolvida, muito sentimento, muita emoção, muita comoção. E aonde tem muita emoção, principalmente se a emoção for negativa, sempre haverá também muitas indagações, muitos pensamentos, muitos questionamentos, muitas perguntas sem resposta. Palavras de sabedoria. Normalmente quando a emoção aflora, seja para bem ou para mal, a alma se amplia, ela cresce dentro da gente, porque ela se alimenta basicamente disso, né? Das nossas emoções. É ali que se revela a utilidade da alma. Então, em meio a dores, agonias, angústia, lágrimas, choro, perguntas que não têm resposta atraem mais perguntas ainda. E se forem respondidas, levam a outras perguntas. Se não forem respondidas, levam a perguntas diferentes, mas que têm a mesma intenção. E quando são respondidas, levam a outras perguntas por terem percebido que as primeiras foram respondidas. Então, de um jeito ou de outro, se tem emoção, tem pergunta, tem indagação, tem muita coisa. É assim que está o coração dos discípulos, é assim que está o coração de Maria, mãe de Jesus. É assim que está o coração de Maria Madalena, tentando conciliar as parábolas com o que está acontecendo. A bem da verdade, a maioria das pessoas, no momento onde se aflora a emoção, não consegue se lembrar de absolutamente nada do que havia sido dito antes. Emoções, sobretudo negativas, no momento da dor, fazem a gente esquecer de coisas que foram faladas antes de doer. Só que a gente não está falando de coisas que um ser humano comum fala para o outro. Nós estamos falando das palavras de Jesus. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna. As palavras de Jesus são promessas garantidas de cumprimento. As palavras de Jesus são certeza em meio ao caos. As palavras de Jesus não dependem de circunstâncias favoráveis para terem validade. Ele não depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir absolutamente nada do que ele diz. Ele garante: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Tudo passa, mas as palavras do Senhor não passam. A igreja existe pela palavra, vive por causa da palavra, se move por causa da palavra. Uma multidão como essa não é sustentada por nome de homens, é sustentada pelo verbo vivo que se fez carne. Não se comemora 27 anos em cima de livro filosófico. Não se desenvolve instituição capaz de durar mais de 2000 anos sem ajuda estatal, governamental e nem federal. Pelo contrário, às vezes, na sua esmagadora maioria, em 80%, mantida por uma plebe de becos, valados, vielas. E ainda assim poderosa. Tão poderosa que os maus temem ela. Tão poderosa que a primeira vontade dos corruptos é acabar com ela. Os que têm o espírito de Jeza, como disse aqui pastor Eliseu, não gostam dela porque ela pratica a verdade, anda a verdade, ministra a verdade. Não, Camila, eu conheço gente que não presta. Eu não estou falando de gente, eu estou falando do corpo de Cristo, do organismo vivo, do qual Paulo disse: vocês são membros, mas ele é o cabeça. Ninguém para ela. Tentam caçar o livro, porque o manual de sua existência está aqui. Todas as vezes que alguém quer inaugurar uma nova raça, tentam acabar com ela. Não temem esse livro à toa. João ficou preso na ilha de Pátimos, e o texto diz que assim foi porque ele era testemunha de Jesus Cristo, não apenas na sua fala, mas na repetição das práticas da sua obra. Por isso ele apresenta, entre muitas outras coisas, o seu evangelho diferente de todos os outros. Para ele não começa ali no ventre de Maria, ele começa dizendo: no princípio era o verbo, porque verbo é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era
era Deus. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E a luz, o que é a luz? A luz é a palavra, a luz é a verdade. E contra a verdade ninguém pode, nada pode contra a verdade. Irmão, pode tentar lutar, maquiar, maquinar, fazer armadilha, ninguém sufoca a verdade, ninguém prevalece contra a verdade. O texto diz que ele era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Não está dizendo que não lutaram, não está dizendo que não tentaram. O que está dizendo é o resultado final: não prevaleceram, não prevaleceram. Não conseguem prevalecer contra a igreja. Palavras de sabedoria.